Olá, amigos, estamos começando mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos contar a história e falar um pouco do trabalho de uma entidade super séria em território nacional envolvendo cultura. Estou recebendo a Dani Goeldi, que vai falar um pouco da Fundação Oswaldo Goeldi. Dani, satisfação tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco primeiro do Oswaldo Goeldi. A Fundação leva o nome dele, inúmeros trabalhos são realizados, foram feitos ao longo de anos de existência, mas eu queria saber um pouco mais sobre ele. Acho que o pastor de Castro também, que não o conhece, é uma oportunidade muito rica de conhecer um pouco da história dele. Quem foi Oswaldo Goeldi? Bom, primeiro ele foi o quinto filho de um dos maiores cientistas suíços que valorizou muito a fauna e a flora brasileira, né? Que é Emílio Goeldi. Ele veio para o Brasil a convite do imperador Pedro II e aí ele teve 7 filhos. Um deles foi, né, Oswaldo Goeldi. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para Belém do Pará com 1 ano de idade, ficou lá até os 6 anos e depois ficou 24 anos na Suíça. Depois retornou ao Brasil e aí ele faleceu no Rio de Janeiro com 65 anos. Mas na trajetória dele, ele fez Politécnica. Quando o pai dele faleceu, que eles retornaram ao Brasil, aí que ele resolveu seguir, né, a carreira de artista. Se tornou, a princípio, ilustrador, né, de jornais, periódicos, tudo, e posteriormente gravador. É considerado o pai da gravura brasileira. Você lembra os jornais que ele trabalhou para poder ilustrar? Olha, foram vários, né? Ele trabalhou inclusive com suplementos, né? Mas não me recordo agora tantos. Mas ele ilustrou diversos livros também, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, né? Então, esses livros que Cassiano Ricardo, inclusive, né? Tem um dos livros que é o Martim Sererê, que é um livro muito famoso, né? São ilustrações? São todas dele. Bacana isso. E aí foi até engraçado, porque a Fundação, né, Cassiano Ricardo, que fica em São José dos Campos, e a Associação Oswaldo Goeldi, em Taubaté. Cassiano Ricardo trabalhou num dos jornais, que era o Correio da Manhã. Correio da Manhã. Ele trabalhou como jornalista e Oswaldo Goeldi era ilustrador, né? Os dois trabalharam juntos, mas a gente nunca tinha feito nada junto. Então, a partir de que a gente conseguiu achar um exemplar da fundação, do Edesse Martim Sererê, a gente fez uma exposição. Que bacana. Foi bem legal. Na verdade, uma trajetória riquíssima. Sim, sim. Temos muitos livros, ele produziu mais de 2.000 obras. Como ilustrador? Entre desenho, gravura, né? Mais de 2.000 obras, e a nossa associação surgiu em função disso. A gente tinha um acervo familiar de objetos, inclusive dele, pessoais. Meu avô, que era suíço, guardou muita coisa dele, porque meu avô era o mais novo, né? E não era para o lado artístico, ele era botânico, né, formado na Suíça, mas o suíço tem isso, né, o europeu tem isso, de guardar a história, de preservar. Então, quando eu me deparei com isso, foi quando meu avô morreu. A gente tinha um verdadeiro baú de viagem desses de navio e tinha muita coisa. Então, a gente começou a separar, mas em nenhum momento a gente pensou em transformar aquilo em acervo de uma instituição, sabe? A gente começou a separar até para o que nós vamos doar. Ele tinha um orquidário com mais de 1.500 espécies. Então, não daria para a gente, né, ter tudo isso, administrar tudo isso, né? Então, a gente foi ficando com as coisas importantes e aí foi quando a gente resolveu criar uma instituição para que amanhã isso ficasse para público, né? Não só para a família. Em que momento surgiu a instituição? Foi iniciativa tua? Sim, foi iniciativa minha, do meu pai, que já é falecido, e do meu tio, que também já é falecido, né? Nós nos unimos e resolvemos fazer. Foi isso há 19 anos atrás. Né? Eu tinha outro emprego, eu trabalhava como professora da universidade, tinha um outro emprego paralelo. Enfim, mas foi a princípio só para preservar o acervo. Em nenhum momento a gente achou que isso daí pudesse crescer como cresceu, né?
ter essa amplitude. Hoje nós temos aí 8 sites, nós somos ponto de cultura do governo do estado, nós somos decretados de utilidade pública municipal, estadual e federal. Tá aproveitando, né? A gente está falando sobre isso aqui no estúdio, mas o pessoal de casa está acompanhando algumas imagens aí do acervo da Associação Oswaldo Gueld. E iniciou também uma parte do trabalho de vocês envolvendo projetos, não é, Elane? Sim, sim. E aí, o que acontece? Como isso, a gente tinha esse acervo, a gente precisava, e eu acho que nós estávamos até comentando isso em off, né? Não basta você criar uma instituição, você tem a questão da manutenção, sim, sim, né? Desse acervo, do próprio dia a dia, né? Não é porque a entidade é sem fins lucrativos que você não tem despesa. Então, a gente precisava fazer uma geração aí de renda para poder manter. Como a maioria dos trabalhos deles eram todos em papel, né? Então, a gente precisava restaurar algumas coisas. Como que nós vamos fazer isso? Vamos expor, mas a gente não tinha nem dinheiro para começar a fazer as molduras. Então, nós começamos a participar, a fazer uns projetos, a princípio convidando artistas para ficarem associados da entidade, né? E assim fazer projetos até para iniciar um processo de revitalização artística, vamos dizer assim, fora dos ateliês, fazer coisas coletivas, né? Então, começamos, por exemplo, o Arte na Montanha, que foi um projeto que durou 8 anos, exatamente no período de Festival de Inverno de Campos do Jordão, né, com o apoio do Banco do Brasil. Então, a gente expunha lá no hotel do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi um dos grandes, eu acho que até hoje é um dos principais apoiadores da associação. A gente fez um livro com a Fundação Banco do Brasil, em homenagem ao Oswaldo Gueld. Assim, foram coisas pontuais que começaram a dar sempre um gás para que a gente pudesse estar caminhando com o acervo, né? Deixa eu só aproveitar, Nani, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, nós retornamos e vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela associação. Nós voltamos em instantes.